Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia! Vamos então nos colocar diante deste Cristo vivo e ressuscitado, para que a sua luz nos alcance e nos renove. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, neste sábado, nos colocamos diante do Teu amor, para que Ele preencha o nosso coração, nos dando bom ânimo e toda a força necessária para viver bem este dia. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos acolher o Evangelho de hoje, que é narrado por São Marcos. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes também: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ao longo desta semana da 8ª da Páscoa, nós estamos meditando o processo, o caminho que permitiu e ajudou os primeiros discípulos a encontrar-se com Jesus ressuscitado. E à medida em que nós somos meditando os evangelhos, e todos os evangelistas, um a cada dia da semana, Lucas, João, Mateus, hoje Marcos, nós vamos vendo que existe ali um fio condutor que possibilita e que permite o encontro com Jesus ressuscitado. O testemunho. Jesus é sempre precedido de algo que aponta, de algo que leva para ele, algo que certifica. Não está entre os mortos. Ressuscitou, como disse, está vivo. Temos, por exemplo, o testemunho dos sinais. O túmulo vazio, a pedra que rolou, os lençóis que estão dobrados. Aquilo dali é um sinal que atesta: ele não está aqui. Por exemplo, para João foi o suficiente. Ele viu e acreditou. Depois nós vamos ter o testemunho dos anjos, que vão dizer: por que procurais ele aqui? Não está. Ressuscitou, como disse. É um testemunho. Temos também, como no caso dos discípulos de Emaús, o testemunho da palavra. Jesus, que para ser reconhecido, usa a palavra que testemunha que Jesus está vivo. E depois nós vamos ver o testemunho dos irmãos. Aqueles que viveram o processo, se encontraram com Jesus ressuscitado, agora correm e dizem: ele ressuscitou, verdadeiramente ele está vivo. Então, é nesse processo de acolher o testemunho, de acolher os sinais, de acolher a palavra, que nós chegamos até Jesus. No Evangelho de hoje, que é o final do Evangelho de São Marcos, nós temos um pequeno resumo. Um resumo que vai mostrar, ao mesmo tempo, a experiência de Maria Madalena, a experiência dos discípulos de Emaús. O enfoque maior está naquilo que acontece depois que eles encontraram. Tanto Maria Madalena quanto os outros 2 discípulos, depois do encontro com Jesus, eles fazem o quê? Eles correm para contar para os outros discípulos, os 11 que seguiam Jesus, e vão anunciar a boa nova pascal. Ele está vivo, ele ressuscitou. E nos 2 casos, os discípulos vão recusar o testemunho, não acreditam. Tanto que no versículo 11 vai dizer que eles não quiseram acreditar.
E depois, no versículo 13, vai dizer que eles não deram crédito ao testemunho. E é aqui que começa então a dureza de coração, de não acolher o testemunho dos irmãos, que acolheram os sinais, que acolheram a palavra, que acolheram a experiência com o ressuscitado e que agora testemunham. Então a dureza do coração impede eles de acolher. E não acolhendo, não creem. Tanto que Jesus, quando se coloca no meio deles, vai repreendê-los por causa da falta de fé e da dureza de coração diante dos testemunhos daqueles que tinham encontrado. Então a primeira lição deste evangelho, meus irmãos, é que nós não tenhamos um coração duro diante dos testemunhos da ressurreição. Seja o testemunho da palavra, seja o testemunho dos sinais, seja o testemunho daqueles que o Senhor nos envia. Podem ser anjos, mas muito mais e de maneira muito mais comum, os irmãos. Quando nós estamos diante de pessoas que sinceramente se encontraram com Jesus, o nosso coração não pode se endurecer. Aqueles que testemunham para nós que Jesus está vivo e que está agindo no meio de nós e que não nos abandonou, nós precisamos acolher esse testemunho, porque acolhendo o testemunho, nós chegamos até Jesus. Fazemos a experiência da ressurreição e fazemos a experiência do seu amor presente, como uma luz que nos transforma, como uma luz que dissipa toda tristeza, como uma luz que joga fora todo medo, como uma luz que torna o nosso trabalho frutuoso, como esta luz que vai nos renovando interiormente. Esta é a nossa busca, este encontro. E Jesus, que mesmo com a dureza do coração deles, vai até eles, depois de fazer essa bonita experiência, eles também são enviados, porque não é possível nós experimentarmos a vida em Deus, não é possível nosso coração se encontrar com o coração de Jesus e a gente ficar calado. Não. Quando nós verdadeiramente nos encontramos com Jesus, quando nós fazemos experiência de ter o nosso coração cheio do amor de Deus, então a gente não se cala. A gente vai e anuncia ao mundo todo, a toda criatura, Jesus está vivo. E isso é a nossa esperança, isso é o nosso consolo, isso é a nossa força. Não há mais temor, não há mais tristeza que possa nos paralisar, não há nada que possa impedir-nos de ter uma vida nova no Senhor. Porque a sua ressurreição é o remédio da nossa vida, é o remédio para a morte, é o remédio para a tristeza, é o remédio para o cansaço, é o remédio para a nossa falta de fé. Que nós possamos ao longo desse dia acolher o testemunho, ele está vivo, e experimentando a sua presença e essa certeza, testemunhar. Leve essa notícia. O mundo mais do que nunca está precisando de pessoas que sinceramente têm o coração cheio de Deus e que cheguem e falam: olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. No meio de tanta notícia ruim, no meio de tanta tragédia, no meio de tanto sofrimento, eu tenho uma notícia boa para te dar. Jesus está vivo e está ao seu lado. Creia, tome posse e experimente. E você nunca mais vai se sentir só e vai brotar no teu coração uma certeza que vai te renovar a cada manhã e você conseguirá enfrentar todas as dificuldades e você conseguirá atravessar todas as tuas dores, porque Ele está com você. Que o Senhor nosso Deus te abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.